nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Acho que se eu colocar o microfone aqui, vocês escutam meu coração batendo muito forte. O texto que o Senhor me deu se encontra em João 10. E eu vou ler do 1 ao 10. O pastor das ovelhas. Em verdade lhes digo: quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. De modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu vou trazer um contexto rápido. João 10 é um capítulo que fala tanto do consolo para aqueles que creem e que são ovelhas do rebanho de Cristo, o bom pastor, e é também o confronto aos falsos líderes espirituais. Esse capítulo tem um contexto diretamente ligado ao capítulo 9, onde Jesus cura um cego de nascença e enfrenta a incredulidade e a dureza do coração dos fariseus e dos falsos líderes espirituais. A metáfora do pastor e das ovelhas vem justamente para confrontar e deixar claro a diferença entre Cristo, o bom pastor, e os líderes religiosos da época. Eu estava vendo uma pregação do Hernandes Dias Lopes, e na pregação dele ele diz que o discurso do bom pastor é, na verdade, uma resposta direta aos fariseus pela forma como eles trataram o homem cego curado por Jesus. Naquele tempo, os líderes religiosos, fariseus, escribas e saduceus, eram vistos como pastores do povo, responsáveis por ensinar, conduzir e proteger espiritualmente as pessoas. Porém, muitos haviam se tornado maus líderes. Eles eram homens que, na verdade, eram guiados por vaidade, egoísmo e que não vieram pelo único caminho do Senhor Deus, que é Jesus Cristo. Então, Jesus ele confronta diretamente com esse texto cada um. E muito mais. Cristo ele se mostra a nós nesse texto sendo o bom pastor e a própria porta pelo qual todos podem entrar para o seu rebanho. E Cristo aqui ele também cumpre uma expectativa, uma esperança messiânica que foi dada ao povo no Antigo Testamento, escrita lá em Ezequiel 34, 23, que diz assim: em que Deus fala que enviaria um só e bom pastor para apacentar e cuidar das suas ovelhas. Cristo ele é o cumprimento dessa palavra. Ele é o bom pastor que cuida, guia, que sara as feridas e conhece cada uma de suas ovelhas. O versículo específico que Deus me deu foi o 3 e o 4, e eu vou ler novamente. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Nessa época aqui a gente está falando da região da Judéia, que era uma região de montanhas e vales, e era onde muito se exercia a função do pastoreio de ovelhas. E existiam dois apriscos, que aqui é curral, que fala aqui no texto. Tem o aprisco de inverno e o aprisco de verão. O aprisco de inverno, ele se reunia várias ovelhas de rebanhos diferentes, então eram várias ovelhas de vários pastores que estavam no mesmo lugar. E quando o pastor ele retornava, ele se apresentava ao porteiro, o porteiro abria a porta para o pastor e o pastor chamava as ovelhas de seu rebanho. E elas conheciam e reconheciam a sua voz. Então, todas as ovelhas daquele pastor, elas seguiam o seu pastor. E aí tem o outro aprisco, que é o aprisco de verão. Esse era um aprisco menor,
de pedras. Eu pedi para você colocar a foto. Ele era desse jeito, ele era um aprisco de pedras e dentro dele ficavam as ovelhas do rebanho de um único pastor. E a porta desse aprisco era o próprio pastor. Então, para entrar no rebanho, só entraria se passasse pelo pastor. E isso faz referência a Cristo, né? Cristo, ele é a porta para entrar no rebanho de Deus. Não tem como nós entrarmos se a gente não passar pelo caminho que é Jesus Cristo. Parece que, de alguma forma, isso se tornou clichê dizer que Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas não, isso é uma realidade. Você não vai conhecer a Deus se você não passar pelo único caminho que é Jesus Cristo. Você precisa conhecer, você precisa ter intimidade e relacionamento, e aí sim você conhecerá a Deus. Ninguém entra se não passar pela porta, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí eu vou trazer algo que o Senhor também falou comigo muito. Nesse texto, do versículo 1 ao versículo 6, e do versículo 7 ao versículo 10, nós conseguimos ver Jesus como o pastor das ovelhas e Jesus como a própria porta para o rebanho de Deus. Jesus como pastor das ovelhas nos mostra que o nosso pastor é o pastor que nos conhece e que, eu não sei se vocês já ouviram ou já buscaram procurar sobre isso. O pastor, quando ele vai chamar as ovelhas, ele meio que tem como se fosse um sinal. Então, ele faz sons para que a ovelha aprenda a o reconhecer e a seguir ele. E com Cristo é a mesma coisa. Para a gente poder seguir a Jesus Cristo, a gente precisa aprender a conhecer e a reconhecer da voz do Senhor. Então, não tem como eu seguir ao Senhor se eu não busco ouvir a voz do Senhor. E o Senhor, ele tem isso para as nossas vidas. Ele quer que cada um de nós venhamos a buscar conhecer a voz do Pai. E isso só vem com intimidade e relacionamento. No domingo, o Marcos citou no final da sua pregação o texto de Emaús. E queimou muito forte no meu coração durante essa semana, tanto que eu estava orando, né, esperando o Senhor falar para mim qual seria o texto. E esse estava queimando muito forte, porque esse texto do caminho de Emaús, ele acontece após a ressurreição de Cristo. Então, Cristo, ele é entregue, ele mesmo se entrega, né? Ele morre e ele ressuscita. E quando as três mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Marta, vão ao túmulo, o sepulcro de Jesus, elas veem que Jesus não está mais lá, e aí elas voltam e vão falar para os discípulos que Jesus, ele não está mais lá, e que por uma visão que elas receberam, Cristo, ele havia ressuscitado. E eu não sei realmente o que se passou no coração desses homens, se foi a tristeza por ver que o Cristo que eles haviam tanto caminhado já não estava mais lá, e eles não sabiam mesmo se ele tinha se ressuscitado. Eles voltam pelo caminho de Emaús e ali eles encontram o próprio Cristo, só que eles não veem a Cristo, eles não sabem que é Cristo que está junto com eles. E aí Cristo, ele começa a caminhar com eles e começa a contar da sua palavra, contar do Antigo Testamento, das Escrituras, e aqueles homens, eles vão relatar que o coração deles, eles queimavam diante da voz do Senhor, diante da voz de Cristo, mesmo quando eles ainda não sabiam que era Cristo. E aí eles vão, Jesus, ele vai como se ele fosse seguir caminho, e aqueles homens viram para Jesus e falam: não, Jesus, vamos conosco até em casa, né? E aí, no ato de Jesus de partir o pão, a mesa, na casa desses homens, os olhos deles são abertos e eles veem a Cristo. E o que o Senhor me ministrou muito em relação a esse texto de realmente buscar conhecer o Senhor é que é somente a mesa, somente na intimidade, no relacionamento com o Senhor que nós vamos mesmo conhecer. Então, quando ele está, o próprio Cristo, que é Ele que nos ensina as suas Escrituras, que o nosso coração vai queimar diante da voz dele. Então, é para isso que Cristo nos chama. Para intimidade, é para relacionamento, é para conhecer a sua palavra. E isso é para todos, não é para um ou para outros, é para todos. E Jesus é esse bom pastor, o que guia as suas ovelhas, o que cuida, o que conduz, e que essas ovelhas, as suas ovelhas, reconhecem a sua voz. E nós temos Jesus também como a própria porta. Então, o mesmo Cristo que busca as suas ovelhas e não permite que elas se percam, o mesmo Cristo que quer mais ovelhas para o seu rebanho, é
conheçam. É por Ele e é nele que nós encontramos vida e vida em abundância, assim como diz mais para frente nesse texto. É nele que encontramos salvação, é nele que encontramos, como também diz o texto, pastagens verdes, né? É nele que encontramos todas essas coisas. Esse texto ele fala muito mais nessa parte da pastagens e estar perto de águas. Fala muito mais do que a provisão do próprio Senhor, fala muito mais do cuidado do pastor para conosco, o cuidado de Cristo para com cada um de nós. E aí eu fui pesquisar mais algumas curiosidades da ovelha. A ovelha, ela caminha sob direção do pastor, que a guia, direciona, ampara, cuida e que conhece suas ovelhas. No caso, o próprio Cristo comigo e com cada um de vocês. A ovelha, ela enxerga muito pouco e por isso ela pode acabar se perdendo facilmente. Então a ovelha ela é muito inclinada a se afastar do pastor. Ela é dependente do pastor. E assim somos eu e você. Nós somos inteiramente dependentes do Senhor, completamente dependentes do Senhor. Quando a pastora me chamou para ministrar a palavra, ela me chamou semana passada, na segunda-feira. E aí eu já fiquei muito nervosa. Porque, para mim, na minha cabeça, eu preciso que me chame um mês antes para que eu possa me preparar. Principalmente espiritualmente, mas também psicologicamente, porque eu fico muito nervosa. E aí, na hora que ela me chamou, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi esse, de, meu Deus, eu queria que ela tivesse me chamado antes, porque eu queria ter mais tempo para me preparar, porque minha mente está branca, eu preciso estudar bem para a palavra poder ficar na minha cabeça. Mas algo que o Senhor foi me ministrando durante esses dias é que a preparação, ela não vem somente quando eu e você precisamos fazer algo na igreja, seja ministrar uma palavra, trazer uma abertura, trazer uma ministração no louvor ou ir na casa de alguém com resgate. A preparação, ela vem todos os dias, porque se o Senhor te chamar hoje, ou quando você sair daqui para poder ministrar a vida de alguém, você tem que estar preparado. E a gente só se prepara quando a gente reconhece a voz do nosso pastor, quando a gente tem intimidade com o nosso pastor. Então, a preparação, ela é todos os dias. Não é somente quando eu acho que eu preciso, até porque eu dependo todos os dias de ter intimidade com o meu Senhor. Isso não é algo de domingo ou de quinta. Isso é algo todos os dias da minha vida até o dia em que eu estarei numa eternidade com o meu Senhor. Amém? Então, além do fato das ovelhas elas dependerem imensamente do pastor, o nosso Senhor ele sabe muito bem por onde nos colocar, por onde nos guiar. Seja tendo que passar por vales, onde a gente vai enfrentar dificuldades ou situações que pra gente talvez não seja tão agradáveis, o Senhor ele sabe muito bem como nos moldar. Assim como o pastor apara a lã da ovelha, o Senhor ele sabe muito bem como fazer sobre as nossas vidas, seja tendo que passar por um vale ou não. Amém? Das duas formas, passando por vales ou junto a águas correntes em pastos verdeantes, o nosso Deus ele cuida de nós. Nós recebemos o cuidado de Deus e nós sabemos muito bem que quem nos conduz, ele sabe o nosso destino final. Então, ainda que durante toda a nossa caminhada nessa terra, a gente passe somente por vales, o cuidado do Senhor ele prevalece. O Senhor ele não vai mudar, ele vai continuar sendo o mesmo. E ele sabe que o nosso destino final, daquele que persevera nele, é uma eternidade com ele. Então, mesmo que você talvez se encontre passando por alguma coisa, algum vale, o Senhor ele é contigo e ele não vai te desamparar. Quem tem que permanecer é você. Amém? A ovelha, eu fui pegando mais algumas coisas, né? E a ovelha ela é indefesa, a ovelha ela é totalmente vulnerável, ela não consegue se defender de predadores por conta própria, ela é um animal inseguro, ela não sabe cuidar de si mesma, ela não tem garras, ela não sabe correr, ela não tem clareza na direção e nem na visão. Então, como eu falei, a ovelha ela tem total inclínio a se desviar do caminho. Mas a ovelha, ela tem um pastor que continua querendo direcionar ela pelo caminho certo. E assim é comigo e com você. A gente é falha, a gente é miserável mesmo. Isso não é uma palavra forte de se dizer, a gente é miserável.
Mas nós temos um Deus grandioso que é comigo e é com você. E Ele quer continuar a direcionar eu e você no caminho. Então, permaneça. Mesmo que seja difícil. Amém? E a respeito da fraqueza da ovelha, ela, como eu disse, ela tem um pastor que não vai deixar ela se afastar. Lá em Ezequiel 34, nós vamos ver o Senhor falando sobre o cuidado de Deus pelo seu rebanho. E eu vou ler o versículo 15 e o versículo 16, que diz assim: Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes. Mas destruirei as gordas e fortes. Eu apacentarei com justiça. E aí, no versículo 18, vai dizer assim: Será que não lhes basta a boa pastagem? Sempre que eu leio esse texto, o Senhor, Ele fala muito ao meu coração, porque Ele está falando sobre todo o cuidado com o seu rebanho, todo o seu cuidado com a ovelha, e aí Ele diz assim no 18: E será que isso não é suficiente para vocês, essa boa pastagem? E foi uma pergunta que o Senhor me fez: será que não é suficiente para mim e para você, todo o cuidado de Deus, para que a gente realmente permaneça no caminho do Senhor, sem precisar ficar bombeando de um lado para o outro? O Senhor, Ele, como eu disse, o Senhor, Ele permanece sendo o mesmo, mas eu e você, como nós temos agido diante do nosso pastor como ovelhas mesmo? A ovelha, ela é dependente do pastor para viver. E o pastor, ele é aquele que, se a ovelha se afasta, ele vai atrás. Ele é aquele que se alegra em guiar suas ovelhas e ensinar ela e trazer ela para perto. O pastor, ele se alegra porque ele cuida de suas feridas. O pastor, ele busca as perdidas e das quebradas ele derrama a cura. E assim é sobre a minha vida e sobre a sua vida. Seja você sendo uma ovelha desgarrada, seja você sendo uma ovelha que saiu sem direção, seja você sendo uma ovelha que de alguma forma foi quebrada, seja você sendo uma ovelha que foi ferida, ou seja você sendo uma ovelha que permanece no rebanho quando o Senhor vai buscar aquelas que estão faltando. Você é ovelha e o Senhor é pastor, o Senhor é o seu pastor. Então, você precisa ter o entendimento que você depende de Deus todos os dias, como a ovelha depende do pastor todos os dias. E, para mim, um dos pontos principais dessas características da ovelha que o Senhor me trouxe foi que a ovelha, ela conhece a voz do pastor. Como eu disse, o pastor, ele ensina e a ovelha, ela absorve. Então, quando ele ensina, quando ela aprende a reconhecer a voz do seu pastor, a ovelha, ela guarda aquilo nela e não vai ter nada que vai fazer ela mudar de direção. Eu estava vendo um vídeo e a pessoa comentava assim, que tem uma história de quando um homem, ele estava parado num pasto, e aí ele viu um pastor vindo com o seu rebanho, com as suas ovelhas. E aí depois veio outro pastor com o seu rebanho e com as suas ovelhas. Depois veio outro pastor com as suas ovelhas. E eles paravam para conversar e essas ovelhas, elas se encontravam. E elas meio que se misturavam. E aí o pensamento dele era: nossa, mas como é que esses pastores vão saber que essas ovelhas são mesmo deles ou não é de outro pastor? Mas a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor, independente de onde ela estiver, mesmo que ela esteja lá fora, ela vai reconhecer a voz do seu pastor. Isso não vai mudar. Então, eu e você precisamos realmente aprender a conhecer a voz do nosso Senhor, independente de onde a gente se encontre. E teve uma característica diferente que o Senhor falou muito comigo, que na verdade é uma característica que nós temos e as ovelhas não têm. A ovelha, ela não consegue se comunicar com o seu pastor. Então, quando ela, por exemplo, quando ela está prestes a morrer, ela não tem como ela ir avisar ele que ela está sentindo. Ela simplesmente começa a se afastar e aí ela fica parada assim num canto e ela não come, ela não faz nada até quando ela morre. Mas a característica diferente que a gente tem é que eu e você, nós temos voz. Nós conseguimos falar com o nosso pastor. Só que muitas das vezes a gente trata isso como se fosse algo banal, ter contato com Deus, ter intimidade com Deus. E isso não é algo banal. O Senhor, Ele quer que você vá até Ele, que você fale com Ele. Então, você, como ovelha, tem que ser assim.
Entende? A ovelha, ela não pode fazer isso, a ovelha é um animal, mas eu e você podemos. Mas muitas das vezes nós deixamos de ir até Deus e o Senhor, Ele não escuta a nossa voz, porque a gente se cala. A gente se cala, seja diante de frustrações que a gente passa na nossa vida, ou até mesmo quando nós nos encontramos assim, achando que está tudo bem. A gente esquece de falar com Deus. E isso não é algo que deve ser para as nossas vidas. A gente tem que ter relacionamento com Deus. O Senhor, Ele não precisa, mas Ele quer ouvir a minha e a sua voz. Então, nós precisamos ir a Deus, nós precisamos conversar com Deus, ter intimidade, ter oração. É assim que nós, como ovelha, tanto aprendemos a reconhecer a voz do nosso pastor, como também o seguimos. Nós permanecemos fortes quando a gente segue a Deus, quando a gente tem intimidade com Deus. Eu falei para Deus assim, Senhor, eu não vou ficar mais me agarrando a isso de ter muita coisa para falar, não. Se o Senhor quiser falar só 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, amém, vai ser o que o Senhor desejar, porque eu quero ouvir a sua voz e eu quero, Senhor Jesus, com a minha voz falar de Ti. O que o Senhor achar necessário que seja. Então, até que o Senhor me deu e espero que tenha dado para entender, porque eu estou muito nervosa, eu começo a gaguejar, começa a me dar branco, mas o que o Senhor está querendo falar essa noite é que Ele quer que cada um de nós seja sendo ovelhas que estão no seu rebanho, seja ovelhas que se encontram perdidas. O Senhor, Ele quer que eu e você aprendamos a reconhecer a sua voz. Ele quer que a gente realmente faça parte do seu rebanho. E a única forma é entrando pelo caminho que é Jesus Cristo. E para aqueles que são do rebanho do Senhor, permaneça ansiando por buscar a voz de Deus. Amém?